Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o meu curso Justiça e Corrupção. A live vai ser com a Renata Barreto. Vamos ver se eu consigo aqui colocar o título, que eu nunca fiz isso, eu não estou conseguindo. Como é que faz para fixar aqui, hein, pessoal? Vamos ver se eu consigo. Não tô conseguindo. Enfim, paciência. Então, boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos. Essa é a minha live de estreia do meu curso Justiça e Corrupção. O curso foi aberto hoje, as inscrições. Muita gente já está se inscrevendo, já está virando meu aluno. E hoje nós vamos conversar com a Renata Barreto. Renata Barreto, que é da empresa Cursology, que é a plataforma onde está hospedando o meu curso. E eu não consegui aqui pinar o nome da nossa live, né? Eu tentei, mas eu não consegui. Então vamos achar que é a Renata Barreto. Rê, cadê você? Vamos ver se é todo mundo. Sejam muito bem-vindos a essa live bem bacana. Que a gente vai falar sobre vários assuntos do nosso país, do nosso Brasil. Oi. E todos estão... Peraí, Oi, Rê! vou colocar pra cima isso aqui. Pronto. Ai, tá torto. Peraí. Tá torto? Tudo bem? E todos os assuntos relacionados ao nosso país. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, seja muito bem-vinda aqui na minha live. Eu que agradeço o convite, bem no dia de estreia, convite, horário de honra, né? Do É dia da estreia lógico. do curso. Eu estava explicando aqui para o pessoal que já chegou, né? Que hoje é o dia de lançamento do meu curso, Justiça e Corrupção. Eu tentei fixar aqui. Você sabe como é que faz para fixar o comentário com o Você nome? escreve o comentário e aí assim que ele sair, Ah, você segura em cima do comentário que acabou de sair, né, no chat. Segura em cima ah, dele, daí vai abrir umas opções para e tem uma delas é fixar. ai, não consigo segurar aqui em cima, gente. Chama o Rodrigo para me ajudar, Renata, que essa água. Ah, consegui! Olha lá, primeira vez. Mas Então, Rê, seja muito não bem. ficou fixo. Ah, não, agora foi. Ficou. Foi, Deu um né? delayzinho aqui, mas foi. Tá fixado. Tá fixado. Tem horas que fica ruim a internet. Será que é a minha que tá ruim? Vocês estão me vendo? Ah, que A minha chatice. tá aparentemente tá boa, mas eu tô te vendo bem, te ouvindo bem, tá tudo certo. Né? Ah, então não travou nada, né? Então Não, você acho tá me que ouvindo travou. bem? Eu tô super bem, super bem. Então, Renata, eu tava falando pro pessoal, né, que hoje é o lançamento do meu curso, que é na sua plataforma, na Cursology, né? E que a semana inteira eu vou fazer várias lives só com mulher. Calhou de ser só mulher. E você tinha que ser a primeira, sem dúvida, né? Porque se não fosse você, não fosse o Rodrigo, né? Esse curso não teria saído do papel, né? Mas o Então Rodrigo do você que foi a eu quero convidada de dizer. honra. Nossa, o Rodrigo, sou muito grata a ele, desde a da lâmpada aqui, a iluminação, tudo. Tudo ele que me ajudou, né? Então, mas eu tô Então, super honrada de ter o curso ai, tá. comigo na nossa plataforma. A gente está numa série assim de lançamentos de várias pessoas que eu gosto muito, admiro muito. A gente ainda não tem capacidade para abrir para muita gente ao mesmo tempo, mas é muito legal que pessoas com nome do tipo do seu estejam com a gente. Então, obrigada pela parceria, de qualquer forma, e pela confiança de estar com o seu conteúdo na nossa plataforma. Ah, mas é um grande, grande prazer para mim. E também quero falar para o pessoal, todo mundo deve saber já, mas eu fui sua aluna no curso Capitalismo e Socialismo, né? Que está na quarta turma já, né? Terceira turma. Inclusive, acabei de ver aqui Terceira, perdão. a Ana É. Paula acabou de entrar aqui, então um beijo para Ana Paula. Ah, ela tá Saudades. aqui. Venha logo para o Aqui, Brasil, Ana linda Paula. Ana. Beijo, Ana. Mas estou na Sou terceira aluna da Ana turma Paula também. e acabou de encerrar as inscrições. A gente já está indo para o segundo. Essa semana já está no segundo módulo, então já começamos. E aí a quarta turma, acho que eu só vou lançar no segundo semestre, porque antes vem o curso de economia. Então, eu Ai, não vou bárbaro. lançar a quarta turma antes do curso de economia e agora eu vou ter que me enfiar nos livros para poder terminar de escrever, né? Porque você sabe como que é punk escrever tudo.
trabalhoso, né? E aí, conta pra mim como é que vai ser. Eu vi, assim, por cima os módulos do seu curso, mas Uhum. qual que é o principal que as pessoas vão ter de conhecimento com o curso, né? Qual que é Tá a ideia? Como é que cortando para mim. foi? Então, a ideia, assim, eu sempre dei aula, né? Aula na faculdade, dei aula em cursinho. E o ano passado, por conta da pandemia, a gente tudo foi cancelado, né? As palestras, as aulas, né? E vocês tá me vendo bem? Porque para mim tá cortando direto. Tá travando um Nossa. pouco, sim. Você não quer, de repente, ver a sua conexão aí? Pois é, vou ver se eu ponho no 3G, no 4G, deixa eu ver se E aí, pessoal? vamos ver se agora fica mais estável, né? Então, Aparentemente, tá melhor? Vamos ver se assim continua, né? Então, como por conta da pandemia, tudo foi parado, minhas palestras, os meus cursos, né? As aulas que eu dava, né? E daí eu comecei a fazer curso. Então, o primeiro curso que eu fiz foi do Bruno Garchag, para entender política, que também tá na Coursology, né? E daí eu tive essa ideia, né? Por que não montar um curso? Porque aqui no Brasil, todo mundo sabe, cada semana é um escândalo, cada semana é um ponto polêmico, as pessoas não entendem, ficam sem saber. E eu ia muito em TVs, né, em várias emissoras, para explicar o direito, traduzir o direito. E eu via, assim, muita necessidade da população querer acompanhar a vida do país, seja a vida política, né, a vida da Suprema Corte, e sem conseguir entender, né? E daí, quando eu vi que as pessoas estavam com muito interesse, eu falei, vou montar um curso para leigos, né? E esse curso é voltado para o público em geral. Qualquer pessoa pode fazer, não tem que ser advogado, não precisa estar na faculdade. É para qualquer cidadão que quer entender melhor as coisas que estão acontecendo no país, né? Então, por exemplo, agora o assunto do momento agora é a CPI do Covid, né? Só se fala nisso, na CPI do Covid, e eu vou ter uma aula sobre CPI. Porque eu vou começar explicando os poderes, os três poderes da República. Então, o primeiro módulo é poder legislativo, o segundo executivo, o terceiro judiciário. O total são 6 módulos. E na aula do poder legislativo eu falo sobre CPI. Eu explico o que é uma CPI, por que ela é instalada, o que ela apura, se é bom, se não é. Então eu pego esses assuntos que são os mais importantes, que qualquer brasileiro tem que ter a mínima compreensão para poder ler uma notícia e entender, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente está cansado de ver notícia que induz a erro, notícias que não são comprometidas com a verdade. Então, para a população ter mais elementos de direito para poder entender o que está acontecendo, né? e é muito atual sempre, né? A gente fala assim, ah, não, isso aqui passou, mas assim, o Brasil ele é tão dinâmico nessas coisas, acontece tanta coisa. Hoje eu comentei com o André Costa, que também vai lançar um curso com a gente agora, do Leis Absurdas, numa postagem que ele fez aí, dizendo que o pessoal, eu não sei exatamente se era Câmara Municipal ou estadual, acho que era municipal, de João Pessoa ou estadual da Paraíba, colocando lá voto de unanimidade para uma menina do Big Brother, uma coisa assim, nada a ver. E aí eu Sim, falei para ele, se o Brasil fosse uma série de Netflix, eu acho que eu ia parar de ver, porque era forçada demais, porque as coisas que acontecem aqui, você fala, não é possível, não é normal. né? E o direito, eu acho que ele tem um peso tão importante quanto entender de economia, por exemplo, que é a minha área. Primeiro, Sim, porque elas estão absolutamente interligadas. E segundo, que se você não conhece a história e não conhece o direito ou não conhece a economia, você acaba apoiando coisas que são erradas. Não sim, tem aquela base, né? Então, entender a história do direito no Brasil, entender a questão de como funcionam as legislações, como que é uma CPI, como que são os três poderes, como que você faz para cobrar, né, de um político, sim, quem que te deve alguma coisa. Isso não só tem a ver com o entendimento do direito em si, mas na minha percepção também tem uma noção de como que funciona essa parte do Estado, que é o judiciário, que é importante, e como cidadão a gente deve lutar para que ele seja mais enxuto para poder fazer as coisas que ele tem que fazer, como por exemplo a justiça. sim, exatamente. É bem isso mesmo, né? Então, você falou da história, né? Que o seu curso é riquíssimo, né, na questão da história. Até falei para você coisas que eu nunca tinha ouvido falar,
né? E eu fui aprender no seu curso, né? Que a gente não aprende, né, na escola muitas coisas, né? E eu vou fazer essa retrospectiva no último módulo, quando eu falo da história da corrupção no Brasil. Para não esquecerem operações que aconteceram em década de 90, né? Quando a maioria dos alunos aqui era novinho, né? Os anões do orçamento. Muita gente nunca ouviu falar quem eram os anões do orçamento, Verdade. né? E não é uma coisa antiga, década de 90, mas um dos anões foi pego na Lava Jato, Gedel Vieira Lima, com um bunker de 50 milhões de reais, né? Para quem Então não lembra, é aquele dinheiro que foi achado num apartamento, numas malas e tal, em grana viva. Assim. Imagina 51 milhões de reais de grana desviada encontrada num apartamento. E isso que você está falando é interessante, porque as figuras, elas se repetem muitas vezes, né? E sim, se a gente esquece, na verdade, corruptos e também muitos políticos, eles se aproveitam desse esquecimento, né, dessa nossa falta de memória. E isso uhum, acontece por dois motivos. Primeiro, pelo desinteresse das pessoas, que aumentou nos últimos tempos, ainda bem, mas também porque acontece tanta coisa que a vida é tão dinâmica, né? Tipo, você vai ver uma notícia hoje, daqui 2 dias já tem outra, e daí sim, depois outra, e daí você vai esquecendo das coisas. Então, acho que revisitar a história, e eu faço isso na questão econômica e passo um pouquinho pela história da corrupção, mas bem levemente no meu curso, eu fiz uhum, isso porque é normal a gente esquecer, né? Você sim, vai vivendo sua vida e vai passando, mas as figuras se repetem, os crimes se repetem, e você vai ver assim, ah, mas fulano, eu vou votar, por exemplo, você vê um presidente, ex-presidente que foi empichado, o Collor, e o cara é senador, então assim, valeu alguma coisa isso, né? Uma coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, não sei se você fala disso no seu curso, provavelmente, a questão da Dilma, né? Que ela foi falou. afastada, mas não perdeu os direitos políticos. Então, poxa, isso é um atentado direto à Constituição. Então, entender essas coisas também te permite ter uma opinião, né, sobre as coisas. Exatamente. Embora, né, infelizmente, a nossa Suprema Corte tenha proferido muitas decisões que são até, no meu ponto de vista, contrárias à Constituição, né? Agora, é importante que as pessoas entendam. Esse exemplo da Dilma é excelente. E nas minhas aulas, Renata, não é uma coisa assim só teórica. Ah, o impeachment é isso, ponto. Não. Eu explico de uma forma clara, didática, para qualquer pessoa entender, e eu sempre ilustro com casos concretos. Então, quando eu falo no módulo 2 que é poder executivo, né? Eu falo do impeachment, tem então uma aula só de impeachment, e eu falo do caso da Dilma. Eu mostro todos os crimes de responsabilidade cometidos, né? Por que ela sofreu impeachment? Tem muita gente que, ainda que não ache que é golpe, não saberia dizer, né? Ah, fez pedalada fiscal. O que é Ele pedalada não fiscal? sabe sustentar aquilo que ele acredita. E isso que eu falo o tempo todo sobre economia. A gente tem, apesar de ser áreas diferentes, tem paralelos muito grandes, né? Ah, Sim. mas eu acho que foi golpe. Não é eu acho. Tipo, você tem que ir lá e ver. Só uma coisa também, o Rodrigo me avisou que você colocou o nome do curso aqui, mas seria legal colocar o link, afixar o link para as pessoas irem fazer a inscrição. Ah, tá. Então eu apago esse, né? Não, você pode, eu acho que você pode colocar outro e fixar esse novo. www, viu, pessoal? www.cursology.com.br. É esse, né, Rô? Ou é o justiça e corrupção? Qual que eu coloco? Pode colocar só .com.br, que é mais fácil, que ele já está redirecionando para o seu. Tá, Ele já está como maravilha. principal lá. E aí para o pessoal poder saber como que faz. Também lá Isso, no Instagram da doutora Tamé também todo mundo consegue ir ver, mas daqui já fica mais fácil, ver se você consegue. sim, Tá. tem razão, bem lembrado. Então vai falando aí então enquanto eu coloco. Bom, mas então, eu estava falando dos paralelos, né? Economia e direito são coisas que têm muitas similaridades e eles são complementares. Eu sempre falo que se eu fosse política, não se animem porque eu não vou ser, mas se eu fosse, algo que eu gostaria muito era de tentar mudar a grade curricular para incluir educação financeira, economia e direito. O grande problema de se fazer isso é que hoje quem são os educadores são pessoas que têm uma visão muito diferente da que funciona, né? Eu acho que você também deve explicar no seu curso, por exemplo, a questão do garantismo.
Por Sim, que isso é ruim? Isso tem um paralelo muito grande com a economia, porque é a questão de o que está escrito e o que funciona na prática, a questão da impunidade. E a economia, o mercado financeiro, ela tem um paralelo muito forte com o direito, porque o que acontece na política, o que acontece no país, a segurança jurídica, se ela existe ou não, que é a questão das instituições serem fortes ou não, isso impacta diretamente no crescimento econômico. Porque o sim, investimento ele vem por causa de uma confiança. Então, se você tem, por exemplo, um STF fazendo algumas coisas que não estão na Constituição, criando crimes, se você tem um ativismo judicial, tudo isso vai criando uma percepção nacional e internacional de que o país não é confiável, porque o contrato pode ser rasgado, um crime pode ser criado, e isso tudo prejudica muito. Então, está absolutamente tudo interligado. sim. Tudo interligado. Eu digo que são três pilares, né? É o direito, é a economia e a política. Um está ligado ao outro, né? Então, como você falou, essas decisões que causam essa insegurança jurídica, afasta todo a confiança. Assim, eu falo isso no meu curso, como a confiança é importante. As pessoas têm que confiar na justiça, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, então a palavra final é da justiça, né? A última instância é o judiciário. Então, se nós não temos a confiança no judiciário, as demais áreas do país vão ficar instáveis. A política fica instável, e a economia fica instável, o que afasta investimento estrangeiro, né? E quando eu falo eu tenho uma aula que é só sobre, tem um módulo que é só sobre corrupção, que é o último módulo. Então, primeiro eu estou explicando o que é importante as pessoas saberem, um pré-requisito para entender bem o último módulo. E eu falo dessa análise econômica, né? Que os países que têm mais liberdade econômica e que, por consequência, são os mais desenvolvidos economicamente, são os que têm menores índices de corrupção, são os que têm maiores índices sociais, né? E o contrário, é a mesma coisa, né? Os que estão lá embaixo no ranking da corrupção, né? Que o Brasil está perto de países da África, né? Está quase chegando na Venezuela. Por outro lado, tem uma economia não é tão livre, né? E os índices de pobreza gigantescos. Então, tem muita gente que, por exemplo, né? Na minha carreira tem muita gente que é de esquerda, a grande maioria é de esquerda, né? E muitos gostam de atuar na área dos direitos humanos, né? Eu vou cuidar da cidadania, da área dos mais fracos. Você fica só querendo saber de crime. Agora, eles não traçam esse paralelo entre as duas áreas. Se você não tem um efetivo combate à corrupção, onde pune os criminosos que desviam verba pública, você vai ter uma péssima área de direitos humanos, uma péssima condição social, porque o dinheiro que é roubado daqui não vai para a saúde, não vai para a educação, né? Não vai para a segurança pública. Então, não dá para você querer defender os direitos das pessoas, né? O direito básico, a moradia, a educação, sem ter um efetivo combate à corrupção. Então, isso que é importante ver, que as áreas não são paralelas, me expressei até mal, elas são convergentes, né? Uhum. Então, tendo uma diminuição dessa pobreza extrema, vai melhorar economicamente e vice-versa, né? Cabe dizer para o pessoal aqui que não é uma coincidência, quando você olha os rankings de corrupção internacional, eu gosto de usar o Transparency International. A Nova Zelândia, por exemplo, que foi palco de notícias na semana passada, porque aumentou o salário mínimo, toda a esquerda comemorando isso e tal, mas não olha o resto, né? Todo o modelo econômico da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é a primeira colocada no Transparency International, que é esse ranking de corrupção. Tem outros rankings de corrupção também, mas esse é bem legal. E Uhum. isso significa que é um dos países, junto com a Noruega, é o primeiro país do mundo, a Noruega não, a Dinamarca, é o primeiro país do mundo em questão de não corrupção, né? Não que não exista corrupção, porque corrupção existe em diversos níveis, mas ela é muito baixa e principalmente ela é muito punida. Então, quando não existe punição, quando você tem leis brandas, quando você tem leis muito flexíveis ou que são passíveis de interpretação diferentes, tem a questão das instâncias aqui, né, Tamé, que não Sim, existe em outros locais do mundo essa maneira como a justiça se comporta aqui no Brasil. Então, sim, entender disso e sacar essas coisas mostra que as nossas instituições têm um enfraquecimento
E com instituições fracas, com o judiciário, que é muito importante dentro de um país fraco, as outras coisas acabam não funcionando. Então, se tem uma punição maior, se a gente luta, por exemplo, para aumentar o tempo de cadeia para criminosos, Uhum. então você teve aquela decisão do STF em relação à segunda instância, com certeza você também comenta sobre isso no curso. Como que Sim, isso afeta outras áreas, né? Não é somente que o bandido vai voltar à rua, e quando eu digo bandido, não é só os bandidos que a gente conhece que foram beneficiados por isso, são bandidos de todos os tipos, assassinos, estupradores e tal. Como que isso afeta, primeiro, a vida das pessoas, obviamente, porque mais pessoas que cometem crimes voltam às ruas, isso aumenta a sensação de impunidade, ou seja, se o crime volta a compensar em alguma medida, mais pessoas vão cometer crimes. E em terceiro lugar, o investimento, porque se tem mais impunidade, isso vai para várias áreas, não é só naquela área específica, né? Ela vai ficando maior para outras também do direito. sim, exatamente, é bem isso que você falou. Então, veja, quando eu falo desde aquelas corrupções antigas, se nós tivéssemos leis mais fortes, nós não chegaríamos como chegamos esse desvio do petrolão, sabe? Não teria na casa de mais de 40 bilhões, uma percepção do que foi desviado da Petrobras. Então, se desde aquela época tivesse leis mais efetivas, que não tivesse esse garantismo exagerado que eu explico, né? O que são juízes garantistas, né? Que só vê o lado do réu, vê o bandido como coitadinho, e esquece da sociedade, esquece da vítima. Então, esses pontos mais importantes eu falo no meu curso. Então, voltando, né? Se não tivesse essa corrupção desenfreada no passado, que ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Voltando para anões do orçamento, João Alves, ele disse que ele tinha um patrimônio, ele era senador, ele tinha um patrimônio gigantesco, e ele disse que ganhou na loteria mais de 30, 40 vezes. E ficou por isso mesmo, sabe? Então, quando a Lava Jato estava indo muito bem em 2014, 2015, 2016, até quando o Supremo voltou a entender que era possível prender em segunda instância, cada fase, olha só, cada fase da operação que prendia muita gente, a bolsa subia. O mercado encarava com bom sinal, que bom, as pessoas que praticaram crimes, que desfalcaram a nação, vão ser punidos. Então passa a ter confiança. E daí o risco Brasil diminuía. Quando o Supremo Tribunal Federal começou a mudar o entendimento, em 2019, proibiu a prisão após segunda condenação. Logo em seguida, tornou o COAF, né, aquela unidade de inteligência financeira, que é um órgão importantíssimo, que todo o país tem, tirou a atribuição do COAF, o risco Brasil subiu muito, sabe? Organismos internacionais de combate à corrupção que o país fazia parte ameaçaram de tirar o Brasil. Então está tudo muito interligado. Então nós temos que ter uma economia forte, que depende de uma justiça estável forte e políticos fortes. O que são políticos fortes? Políticos honestos, políticos limpos, comprometidos com o país. Agora, com uma justiça fraca, que não pune os corruptos e desonestos, haja vista a decisão do STF, que anulou as 4 condenações do ex-presidente Lula, nós temos políticos fracos, sujos, corruptos, e fica um ciclo vicioso que para romper isso é muito difícil, né? Por Não, isso que então, e essa questão é importante também, porque eu volto a frisar da importância da redução do Estado. Quando a gente fala de redução do Estado, as pessoas não entendem muito bem o que isso quer dizer. E explica. redução do Estado, ela passa, por exemplo, por reduzir o poder dos políticos na vida das pessoas e reduzir o tamanho da máquina pública. Então, aquelas mordomias todas, né, que tem, os políticos têm e coisas do tipo. E dentre várias outras coisas. E Sim. uma das coisas, eu ensino isso até no meu curso de liberdade econômica, um dos pilares, são vários pilares, um dos pilares é Estado de Direito. É o que eles chamam de rule of law. Então, se o Estado de Direito ele é fraco, se as instituições são fracas, se não tem uma justiça de verdade, se não tem, por exemplo, direito garantido de propriedade, você pega a nossa própria Constituição, com certeza você deve falar da nossa Constituição e dos problemas que a Constituição, né? Então, a Constituição sozinha, ela já causa alguns problemas. De colocar tudo como direito, por exemplo, isso também tem impactos. Aí você vai lá ver, a propriedade tem que cumprir função social.
Pergunta se nos Estados Unidos existe qualquer coisa parecida com isso. Nossa amiga Ana Paula, se está nos assistindo agora, no curso dela de política americana, ela fala lá dos Founding Fathers, de como foi feita a Constituição americana baseada em direitos individuais. E aqui, uma coisa completamente diferente. Então, como é que a gente vai lutar, por exemplo, por uma reforma política, eventualmente mais para frente, uma nova Constituição? Eventualmente, não sei se você gosta da ideia ou não, eu acho ela um pouco perigosa, porque a Constituição é ruim, mas de repente pode piorar. Exatamente. Então, é uma discussão complexa, né? Mas se a É, gente for lutar para melhorar isso, primeiro a gente precisa entender por que é ruim e aonde que ela nos leva. E a falta de liberdade econômica, ela vai no sentido de falta de mercados abertos, um Estado de Direito enfraquecido, ou seja, que as instituições são ruins, não funcionam, a justiça não dá certo, as leis não são claras e tal. A quantidade, o tamanho do governo, né? O quanto o governo interfere, tamanho dos impostos, complexidade tributária, e todas essas questões que envolvem legislação. E se uma acaba dependendo da outra, por isso até que eu conto a história da Estônia, que ele fala, e é uma das falas que eu mais gosto do Mart Laar, que é: se a gente não tivesse fortalecido as instituições e feito a reforma política primeiro, nós não teríamos conseguido fazer as outras reformas depois, que foi o erro do resto do leste europeu quando a cortina de ferro foi levantada e acabou a União Soviética. Eles não tiveram esse fortalecimento. Então, você vê, por exemplo, a Ucrânia melhorou muito, obviamente, desde que a União Soviética acabou, mas não fortaleceu as instituições, ainda tem muita corrupção. Então, não acaba funcionando. Sim. E quando você fala isso de enxugar o Estado, que eu concordo também, sou servidora pública, mas não é porque eu sou servidora pública que eu sou favorável, né? Tem que, claro, serviços essenciais, né? Polícia, judiciário, Ministério Público, não tem como não ser público, né? Mas, por exemplo, o excesso de estatais que nós temos, né? Para que tantas estatais? E a Lava Jato demonstrou que os escândalos eram de estatais, né? Petrobras, Eletronuclear, Correios. Imagina, Correios, empresa que dá prejuízos todos os anos, né? Tem 1000 escândalos que os funcionários são lesados. A gente teve uma operação de uma colega, Operação Postales, que foi descoberta uma fraude na parte de previdência dos Nossa, isso aí é muito importante também, porque tem muita gente que fala assim: ah, mas eu acho que, sei lá, o correio, ele é estratégico, sei lá, ou alguma coisa assim, porque dá lucro, sendo que já deu prejuízo várias vezes. Mas não dá só prejuízo para os pagadores de impostos, não. Que cabe dizer que as pessoas às vezes não entendem que o dinheiro de prejuízo de estatal acaba caindo no nosso bolso, porque não cai do céu. Mas também dá prejuízo para os funcionários. Esse caso da Postales é sensacional para a gente explicar, porque os funcionários dos Correios, por causa do rombo na Previdência, do Fundo de Previdência dos Correios, até hoje precisam pagar. Aí eu não sei como é que está dividido exatamente, mas tem um pagamento que é dos já aposentados, que desconta na folha, e tem o pagamento dos funcionários atuais que estão pagando esse rombo. Então, assim, como que alguém defende isso? Não tem razão de ser, né? Não tem razão de ser. Então, além de dar prejuízo, como você falou, né? Prejudica os próprios funcionários, né? Então, o Estado enxuto nesse sentido, em diminuir os privilégios, né? Outro dia eu fiz uma live com o Bruno Gachag, não sei se foi com ele que eu falei, mas os ex-presidentes, eles têm direito a 8 assessores, sabe? Eles têm direito a 2 motoristas, 2, não é só um, 2 motoristas, tem direito a mais 2 assessores, mais 3, são 8. E nos últimos anos, esse prejuízo dá 5 milhões por ano para arcar com esse serviço dos ex-presidentes. Só isso e só essa coisa. Só essa coisa, né? Então, veja, se você for ver todo o exagero de cargos que tem, né? Mas por que o parlamento não tem o interesse de aprovar planos de privatização? Porque é moeda de troca, né? Na Operação Lava Jato foi visto, né? Então, eles alocam os compadres, né? Em cargos de posições importantes, que além desses altos executivos receberem grandes salários, muitos, não todos, evidentemente, né? Mas a Lava Jato mostrou que muitos deles estavam envolvidos com corrupção, né? Então, e quanto mais enxuto, a gente pode fiscalizar mais o Estado. Quanto mais funcionário público, quanto mais cargo, além dos gastos serem maiores, é mais difícil a fiscalização, né? Então, voltando para as reformas, só para avisar o pessoal que vocês não ficarem muito
pessimistas, tá, pessoal? Que no curso eu falo todos esses problemas, mas eu trago umas luzes, né? O que, que pode ser feito? Eu só não explico onde está o problema. Eu digo o que, que pode ser feito. Então, por exemplo, reforma política, uma coisa que tem que ser feita. E eu entendo que é a mais importante. Haja vista a situação que nós temos no nosso parlamento, que eles não nos representam. Dos mais de 530 deputados, apenas 27 foram eleitos com o nosso voto direto. 515, não sei quantos, foram eleitos através do voto proporcional, que quando puxa, né, outros, e o próprio ex-presidente da Câmara teve uma votação pífia, ele não seria deputado se não tivesse sido beneficiado. Então, começa por aí. Para a gente ter uma real representatividade da sociedade no parlamento, começa por aí, né? Eu falo também, Renata, das PECs necessárias da prisão em segunda instância. Tem a PEC da prisão em segunda instância que Tá parada, né? tá parada, né? Então, a PEC do foro privilegiado. O foro privilegiado é outro absurdo, né? Mais de 55 mil pessoas têm foro privilegiado, né? Eu tenho, tudo que é juiz tem, tudo que não é só político, é juiz, promotor, 55 mil pessoas. Só no Supremo, por isso que congestiona o Supremo. E quanto à reforma da Constituição, eu sou favorável, mas não nesse momento. Eu acho que a gente tinha que ter um parlamento melhor, mais forte, mais íntegro. Isso que é a preocupação, né? Porque você fala assim, você vê o histórico, aí vamos voltar aí no que acontece nos nossos vizinhos, que tem similaridades grandes com a gente. Argentina, Venezuela, Bolívia e tal. Sempre que houve uma constituinte nesses países foi para pior. Então, o grande ponto, e aí por isso que eu falo que é uma discussão complexa, essa Constituição é ruim, poderia melhorar muita coisa. Só que o problema é que quem está no poder hoje, e o grande aparelhamento do judiciário, né, e também do legislativo, pela esquerda durante esses anos todos de omissão nossa, a gente deixou, né, tudo acontecer e foi deixando para lá, o negócio ficou de um jeito que se você hoje colocasse uma constituinte aí para ser votada, provavelmente pioraria. Então, teria que ser feita uma reforma política mesmo, reduzir esses privilégios, reduzir o tamanho do Estado, a máquina pública, melhorar as legislações, já dar uma flexibilização nelas, para depois, quem sabe, com esse parlamento melhor, esse congresso melhor, um senado melhor, a gente conseguir uma constituição melhor. Mas isso é um negócio complexo, né? Não é uma coisa fácil. Concordo plenamente. Inclusive, o professor Modesto Carvalhosa acabou de escrever um livro muito bom sobre a nova Constituição, em poucos artigos. Até a Lara Uê, que é minha aluna, se inscreveu no curso, ela está falando aqui que nessa proposta do professor Carvalhosa, ele altera, inclusive, o modo de escolha dos ministros do Supremo. Ele defende que deveriam ser todos juízes de carreira, sabe? Que não tivesse nenhum cargo indicado de fora. Que os próprios juízes fossem se promovendo, chegando no tribunal, no STJ, é uma proposta excelente. E também tem uma outra PEC parada no Senado, inclusive já tem até um relatório da Comissão de Constituição e Justiça, e nessa PEC é estabelecido um mandato de 10 anos para ministro do Supremo. Então, essas legislações não andam, essas importantes. E as últimas que eu reputava assim, muito importantes, como as 10 medidas contra a corrupção, que endurecer as penas contra a corrupção, que importar muita coisa dos Estados Unidos, sabe? De investigação, de tornar mais rápido, de criminalizar o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito é quando o servidor público tem um patrimônio completamente incompatível com seus vencimentos, tá? E ele não ganhou na loteria, não recebeu de herança, nada. É evidente que é fruto de corrupção, né? E não é crime. Se uma pessoa tem um patrimônio incompatível, ele vai responder apenas por um ilícito administrativo, que é a improbidade administrativa. Só que em quase todos os outros países democráticos, o enriquecimento ilícito é crime, tá? Inclusive, nós assinamos o tratado, a Convenção Internacional de Combate à Corrupção, onde nós estamos obrigados a criminalizar o enriquecimento ilícito. Chegou no Congresso a 10 medidas, nada, foi tudo desvirtuado. O próprio pacote anticrime do governo federal, que era muito bom. Algumas coisas foram interessantes, mas muitas, no meu entendimento, não foram. Tinha a previsão da prisão após segunda condenação, tinha enxugar o sistema de recursos, que aqui é uma coisa, infinitos recursos aqui, que nenhum outro país tem.
Então não foi aprovado. Então imagina propor uma Constituição nova, eu ficaria muito receosa que ficasse pior do que a que a gente já tem, né? A gente já tem, na verdade, alguns instrumentos, né? Isso que você está falando, né? A gente já tem alguns instrumentos para melhorar essa percepção. Com o pacote anticrime, por exemplo, se ele passasse da maneira como foi idealizado, a questão do foro privilegiado, essa retirada e outras coisas, isso já poderia acontecer. O problema, e aí que entra o nosso trabalho e as pessoas, os cidadãos de forma geral, é que precisa ter vontade política para essas coisas acontecerem. E Sim. não é só votar, falar vai lá e faz, é cobrar. É Exato. ver o que o cara tá fazendo. Porque a rede social, principalmente, essa mudança que nós tivemos dos últimos anos para cá, alterou completamente, né, o cenário da política. Como que foi a própria eleição do Bolsonaro, que era Sim. vista como impossível antes, ele acabou tendo uma trajetória muito alta, né? Foi muito ascendente por causa da rede social. E aí nem tô entrando no mérito se foi bom, se foi ruim. Na minha percepção, naquele momento foi bom, porque não voltou o PT, mas a questão não é essa a principal. A questão é que a gente tem uma ferramenta na mão para tirar essas lições, essa ferramenta que é a rede social. E aí, por isso que a gente não pode deixar acontecer de opinião virar crime e da gente poder se manifestar. Então, tem muitas coisas acontecendo, e por isso que o seu curso é tão importante, de saber quais são as atribuições verdadeiras do judiciário. E se Isso. eles estão indo contra isso, o que a gente pode fazer? Porque tem várias maneiras aí de autoritarismo que podem Sim. acontecer. E o autoritarismo do judiciário é muito complexo e perigoso, porque você não tem muito para onde recorrer, que é o que o Rui Barbosa já falava há tantos anos atrás. Então, Uhum. o grande ponto é você, como cidadão, entender os seus deveres e seus direitos, que é o que fala no livro do Bruno, né, até, que é muito bom também, indico bastante, mas Uhum. conseguir fazer essa cobrança para falar assim, bom, o que seria melhor? Porque às vezes o cara vai e fala um monte de abobrinha e você, às vezes, cai naquele discurso, isso vale para direito, para economia. Você Uhum. fala, isso é ótimo, é muito bom, mas você não pensou na consequência daquilo, né? Como é que aquilo vai se reverberar? Tanto direito quanto economia são jogos de xadrez, então a pecinha que você mexe agora vai ter consequências no futuro. E essa junção do que é esse entendimento do direito, da economia e tudo, é assim crucial para qualquer pessoa que queira ser um cidadão mais consciente, e digo mais, que possa fazer boas decisões para si mesmo também. Porque se Uhum. você entende do que está acontecendo no seu mundo, o mundo afora, né? No país, na política, etc., você também pode tomar boas decisões para se proteger. O próprio dólar, né, que eu falo há já tantos anos, investir em dólar, não é uma decisão simplesmente, eu preciso diversificar, tem um motivo. E Claro. todas as suas decisões da sua vida profissional e pessoal têm a ver com isso. Sim, é aquilo, a moeda forte, né? Como eu falei, temos que ter políticos fortes. O que é isso? Coisa que tenha valor, né? Que tenha peso, né? Então, Renata, eu tento muito no curso explicar também o que o cidadão pode fazer, porque as pessoas têm o hábito de sempre querer transferir responsabilidades, né? Ah, ninguém faz, Verdade. né? Ai, que absurdo isso! Ah, mas os deputados não fazem nada, o Ministério Público não faz nada. E tem muita coisa que o cidadão pode fazer, tá? Claro, muitas vezes precisa de um advogado, mas ele pode mudar muita coisa. Vou dar um exemplo. Lembra na época em que a ex-presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula para ser ministro da Casa Civil, acho, né? Teve todo aquele Sim. rolo, né, do Bessias, né, daquela Que era ligação. para sair ali para poder ter foro privilegiado, né? Para ir para esse tempo. Exatamente. Exatamente, o intuito era esse, né? Deixar o papel, né, que o Bessias ia entregar, para caso ele fosse preso, ele ia mostrar que era ministro e já foram privilegiado, tá? No dia que ele tomou posse, né, que até foi uma cerimônia assim patética, né, tava um clima péssimo, tava na cara das pessoas, mais de 40 cidadãos brasileiros ajuizaram mandado de segurança contra isso, sabe? No Brasil inteiro. Sabe, pessoas comuns, alguns advogados, outros não, mas que estavam indignados, chamaram um amigo advogado e entraram para mandado de segurança. E o primeiro juiz que anulou aquela nomeação foi um juiz de primeira instância. Depois chegou no Supremo e o ministro Gilmar Mendes, né? Temos que elogiar o ministro Gilmar Mendes, né? Quando ele acerta, Nessa decisão.
ele impediu essa nomeação. Um outro exemplo também que eu estou lembrando, nada contra, né, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, mas fatos que cidadãos tomaram providências. Quando ela foi visitar o ex-presidente Lula, que ela usou helicóptero presidencial, todo o aparato presidencial para visitá-lo. Eu não lembro a situação que ele estava, ele já é investigado, né? Também choveu a ação popular, que é um outro mecanismo, outro instrumento. Qualquer do povo pode usar uma ação popular contra aquela utilização de bens públicos. Então é importante fortalecer o cidadão para não ficar só esperando os outros tomarem atitudes, né? Então, os nossos cursos, né, o meu, o seu, primeiro é para a pessoa entender o que acontece, né? E o segundo momento, o que ela pode fazer, né? Só o fato de divulgar as informações, como se sempre fala, né, para ser agente de informação, isso já ajuda muito, né? Porque outras pessoas vão aprender, vão se interessar e participar da vida política, da vida pública. Porque eu sempre falo, não é só votar que você é um cidadão. Você tem que acompanhar, você tem que cobrar. Né? Veja o trabalho que o Caio Coppola está fazendo agora desse abaixo-assinado, né? Para que seja apreciado o impeachment, né? O pedido de impeachment do ministro Supremo nunca teve uma movimentação popular tão grande, né? E sem a sociedade estar junto, não vai mudar a situação, vai continuar como Mas aí por aí que passa o entendimento das leis e como que as coisas devem correr, né? Então, se você entende que você, por exemplo, pode fazer um abaixo-assinado, como o Caio Coppola fez para ser votado ali a possibilidade do impeachment de um ministro do STF, e aí não sei qual vai ser o resultado, se vão dar essa liminar ou não, mas é o cidadão exercendo o poder que lhe cabe. Então, acho que foram mais de 3 milhões de assinaturas. Isso é muito significativo. E poderia ser maior ainda se a gente continuasse a ter esse trabalho de agente de informação. E quando eu falo agente de informação, como eu falo sempre, não é somente eu e você que temos uma exposição maior. A pessoa comum que está ali falando com a família, falando com os amigos, no que ela tem naquele círculo dela pessoal, ela já pode fazer alguma diferença, trazendo essas informações à luz das outras pessoas, porque a informação, ela não chega na maioria das pessoas, a boa informação. Se a gente depende da escola em dar essas informações, você tem uma filha, você sabe como é que é, tem que ficar de olho nos materiais, saber o que a sua filha está estudando, dá trabalho, é uma constância, você tem que ficar de olho em tudo, não é fácil. Mas Não. é isso que você precisa para conseguir fazer com que a informação boa chegue nas pessoas. Por exemplo, você lembra quando teve. Logo que a Dilma foi afastada de fato, porque ela foi afastada inicialmente, teve toda a votação, e aí ela é afastada de verdade, né? Não sei o nome disso, mas ela foi afastada de fato. E o Michel Temer assumiu. Logo que isso aconteceu, houve algumas notícias, inclusive de alguns canais grandes, dizendo que pedaladas fiscais agora eram legalizadas. Não sei se você lembra disso. Lembro. Essa notícia repercutiu tanto, essa notícia falsa, que eu fiz um texto na época no Facebook ainda, explicando que o que tinha passado era aumento de crédito suplementar, que tinha sido iniciado pelo governo Dilma e aprovado pelo Congresso naquele momento. Não tinha nada a ver com Michel Temer. Sim. E que crédito suplementar não tem nada a ver com pedalada fiscal. Pedalada fiscal é quando você pega dinheiro dos bancos públicos, que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, eu sou uma cidadã comum, sou uma economista, não tenho muito conhecimento jurídico, mas essas coisas eu aprendi lendo e me informando, indo atrás e lendo o que era possível. Só de ver o texto onde dizia que as pedaladas fiscais eram legais, lê ali. Crédito suplementar. Você fala, bom, o que é crédito suplementar? E fui. E fiz essa explicação. Até hoje, Tameia, até hoje eu recebo comentários assim. Mas foi golpe porque as pedaladas foram legalizadas depois. Aonde? Que isso? Então, eu tenho um destaque até no meu Instagram chamado Pedaladas Fiscais. Olha quanto tempo faz que a Dilma já foi afastada. Mas até hoje é importante fazer isso, porque as pessoas reproduzem as mensagens que chegam na velocidade que chegam. Elas não conferem a informação. Então, esse trabalho de agente de informação, ela não compete somente a mim e a você. Até porque pode ser que algumas pessoas tenham algum tipo de aversão a gente. Então, se o amigo, o pai, o filho, sei lá, escuta a gente e fala
para outra pessoa o que a gente falou, não precisa nem falar que foi a gente que falou. Sim. De repente, vira uma chavinha ou vem a pulga atrás da orelha. Então, esse trabalho de ser um agente de informação, ele é esse trabalho de formiguinha do dia a dia que é mais importante até do que o que eu faço, é o que as pessoas fazem na casa delas. Porque Exatamente. talvez eu não consiga chegar em todo mundo lá. Mas tem muita gente que é uma cegueira assim deliberada, né? Que não quer enxergar, que só fica repetindo e não vai enxergar, como você fez. Você foi na lei, você leu, não é fácil compreender assim, né? Mas você entendeu o que aconteceu. A lei até é clara nesse ponto, né? Dos empréstimos, das pedaladas, né? Que não pode, a lei veda pegar empréstimo dos bancos públicos, né? Enfim. Mas tem gente que não quer ver a verdade, né? E até eu sorteei 2 cursos, que está até aqui na live, ela, a Nayara, ela gravou um vídeo e postou no story, ela falou, ai, professora, que bom, porque agora eu vou poder ter argumento nas rodinhas com as minhas amigas, com os meus amigos, para ter argumento, porque às vezes as pessoas, sabe, por exemplo, não foi golpe impeachment, né? Agora não sabe explicar. Então, esse curso é para as pessoas entenderem. Claro, cada um vai tirar sua conclusão, não quero que pense como eu penso, né? Eu sempre falo, olha, essa é a minha opinião, você pode ter outra opinião, mas vai entender o básico, né? Mas então, tem uma coisa, desculpa te interromper, que é o seguinte, tem que se diferenciar fato de opinião. Sim. Então, assim, o que tá na lei é isso. Foi cumprido o trâmite? É esse o trâmite. Ó, a minha opinião é essa. Tá bom. Sim. A opinião não se discute. Mas o problema é que não dá para transformar tudo em opinião. Isso também é muito comum em economia. Sim. Ah, mas eu acho que os bilionários existirem quer dizer que outras pessoas ficam mais pobres. Isso não é questão de opinião. Não tem correlação. Os dados mostram isso. E direito, apesar de ser um pouco mais subjetivo do que o tema exatas, que você tem ali umas equações, você chega num número, apesar de ter um pouco mais de subjetividade, interpretações diferentes para a mesma coisa, tem algumas coisas que também são fatos estabelecidos. Exatamente. Então, essa diferenciação é muito grande, porque eu detesto essa relativização das coisas, sabe? Ah, não, mas cada um tem uma opinião. Não, peraí. Não é assim. Opinião eu prefiro verde, né? Eu sou palmeirense, é o melhor time do mundo, né? Tua opinião, eu prefiro preto, sou São Paulino. Isso é opinião. Agora, mesmo direito, sendo uma ciência humana, não sendo exata, tem coisas que é o que é, principalmente na Constituição, tá? Então, além do exemplo da ex-presidente Dilma que a gente deu, né? Que tá lá na Constituição, o presidente que sofrer um impeachment, ele vai sofrer as seguintes sanções. Uma, perda do cargo e inegibilidade por 8 anos. Né? Não é ou. Não cabe interpretação. Mas foi distorcido pelo ministro Lewandowski, que fracionou, aplicou só uma punição. Um outro caso recente, que eu dou uma aula também só sobre esse tema, que é a tentativa de reeleição para presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, e o senador Davi Alcolumbre. Está na Constituição também, está claro. Os presidentes da Câmara e do Senado é vedado, né, proibido se candidatar na eleição subsequente. Então, não tem o que interpretar. Mas, quando foi julgado pelo Supremo, os votos estavam no sentido da possibilidade, né? Até vou fazer um gancho contra a questão. Quando interrompeu a sessão, acho que teve o final de semana, isso foi muito dito na imprensa, nas redes sociais. Muitas pessoas, comentaristas políticos, falaram sobre esse absurdo que seria da violação da Constituição. Eu não sei se isso não chegou nos ministros, né? Porque só se falava sobre isso. Então, acho que, por vezes, a sociedade tem um impacto nas decisões, né? Então, voltando à questão de não relativizar. Se você vai relativizar tudo, então não vamos ter lei. Não vamos ter lei. Vamos ter só juízes que julgam como eles quiserem. Não é assim que funcionam. Se está claro na lei, tem que ser aplicado. E também tem uma coisa, não sei se você comenta isso no curso, Tamea, mas a questão do ativismo judicial, por exemplo, já aconteceu algumas situações em que o juiz, ele sai das suas competências e ele vai lá e diz assim, eu vou deferir essa liminar para, não sei, alguma coisa econômica. Teve um caso que eu não vou lembrar agora, mas que aconteceu na época, e que, como o resultado dessa ação era bom, as pessoas apoiaram o ativismo. E daí eu falei, cuidado,
Porque se ele está extrapolando as suas competências, está se abrindo um precedente para que outros juízes façam isso. E o juiz, ele julga uma matéria de acordo com o que ele for, o que acontecer, né, de algum processo, alguma coisa assim, para resolver conflitos, para verificar o que está escrito na lei e tudo mais. Agora, se ele começa a extrapolar a sua competência e começa, por exemplo, a interferir em coisas que não são, não tem a ver com o juiz, isso abre um precedente muito grande. Então, não é porque o resultado nos agrada que a gente tem que apoiar o ativismo judiciário. Isso aconteceu várias vezes. Pessoas dizendo assim, o juiz, que bom, proibiu sei lá o quê, ou o juiz liberou não sei o que lá, e que não tinha a ver com o juiz. E aí eu falo, toma cuidado com isso. Então, não sei, essa questão do ativismo judiciário, que tem muito... um bom exemplo, que é a questão da liberação do Uber e de dizer se o Uber tem que ter CLT ou não, por exemplo. Não, tem que ter o contrato de trabalho e tal. É um baita de um ativismo judiciário que tem impactos na economia, lembrando que os contratos não vão ser respeitados e daí as empresas não vão vir mais, o próprio Uber pode sair do Brasil, e, enfim. Algumas pessoas comemorando assim, não, mas tem que fazer mesmo, porque o trabalho do juiz é pensar no bem comum. Não, esse não é o trabalho do juiz. Não é mesmo. Até alguns ministros do STF falaram isso, né? Que o judiciário tem que fazer a justiça social. Não tem que aplicar a lei. A lei é a lei. Você pode até não concordar com a lei, né? Mas você tem que aplicar o que está vigorando, né? Então, por exemplo, quando o STF, porque o direito não é só a lei, né? É levado em consideração a lei e a jurisprudência, que jurisprudência é o entendimento pacificado dos tribunais. Então, por exemplo, o STF entende que não pode prender após a segunda condenação, né? Salvo prisão preventiva, que eu também explico tudo isso no curso, que as pessoas fazem muita confusão. Mas tem que esperar para ser preso, mas e aí o fulano que está preso? Tem a prisão preventiva, a prisão em flagrante, que é diferente. Mas para cumprir a pena, para começar a cumprir a pena, só depois que tem o trânsito em julgado, tá? Eu concordo com isso? Não, eu não concordo de forma alguma. Agora, eu não posso, como procuradora, me basear no que eu penso e pedir a prisão de alguém numa segunda condenação. Entendeu? Eu tenho... O que está vigorando? Entendimento supremo? Então tem que ser um entendimento supremo. Não tem como pedir a execução da... É um exemplo meio tosco, mas para as pessoas entenderem, né? Então a gente tem que cumprir a lei, independentemente da sua ideologia, do que você acredita, senão vira esse ativismo, né? E a justiça não pode ter ativismo, tem que ser o mais frio possível, né? Mesmo E aí, que... olha só como eu volto à importância da gente entender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, o Bolsonaro indicou um ministro do STF ano passado, que eu particularmente não gostei dessa indicação, não acho o Cássio Nunes um cara muito bom, sempre votou alinhado com a esquerda e tal, minha percepção. Só que se as pessoas não têm esse conhecimento que você está falando, que você mostra no seu curso, o que o ministro da STF faz e até onde vão as obrigações dele, né? As competências dele, o que ele pode alterar? Ele tem um poder grande ali junto com os outros ministros do STF. Então, numa próxima abertura de vaga, provavelmente o ministro Celso de Mello vai se aposentar. Marco Aurélio, eu sempre confundo os dois. O ministro Marco Aurélio vai se aposentar, então vai abrir uma nova vaga. As pessoas têm que fazer um coro para ver quem que é um bom jurista. Ótimo. Levantaram o nome do Ives Gandra, por exemplo, e outros, não importa. Mas quem que é um bom jurista? E começar a fazer campanha nossa, civil, para essas pessoas. Para pessoas que a gente gosta, que a gente acredita. Então, a importância do envolvimento do cidadão com esse tipo de coisa é crucial. Isso não significa, tá, gente, que as coisas vão mudar do dia para a noite, etc. Talvez não mude, mas eu não sei se vocês querem levantar todos os dias e pensar, bom, não estou fazendo absolutamente nada para mudar também. Exatamente, né? Até tá aqui, estou indicando aqui o Rogério Greco. Rogério Greco, eu acho que é um nome bárbaro, é um professor de direito penal, foi promotor durante 30 anos, atualmente ele é secretário de Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Ele é um excelente nome, é uma pessoa conservador, de direita, né? Assim, não que acho que tem que ser conservador de direito para o STF, mas para ficar um pouco mais equilibrado, né?
porque todos os juízes que estão lá se consideram garantistas, né? Os garantistas são aqueles que se voltam mais para os direitos do réu, né? Quando uma pessoa mais conservadora, mais de direita, não, vê os dois lados, né? Ele acho que seria um excelente nome. Também tem um outro, o desembargador William Douglas, que é excelente. Então, essa sugestão que você deu é muito boa, Renata, porque ainda que não mude, né? Ainda que não seja escolhido alguém que a população clame, que a população indique, mas a gente tem que fazer nosso papel. Sabe, por exemplo, na época da campanha 10 medidas contra a corrupção, que eu vou falar também uma aula sobre isso, nossa, eu dei assim, o que eu me matei de coletar assinatura, que eu acreditava naquele projeto. Me dediquei, fiquei um ano dando palestra, explicando sobre a campanha, coletando assinatura na Paulista. Não deu em nada, né? Até piorou o cenário. Mas houve uma forte manifestação popular. As pessoas começaram a querer participar mais da sociedade. Então, isso é muito importante. O cidadão tem que entender o poder que ele tem, que eu falo que o meu curso é para o quarto poder, que é o povo. O povo que tem o poder. Democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Mas ele tem que exercitar esse poder. E isso é um excelente exercício. Pesquisar um bom jurista, um bom futuro candidato e submeter ao presidente através das redes sociais, mas a gente não pode ficar sentado de braço cruzado. Isso não pode acontecer, né? Eu acho que esse é o grande fechamento, assim, da nossa live, é isso. Você entender o mundo à sua volta te permite defender as coisas certas e talvez até conseguir mudar as coisas. Esse que é o ponto principal. Então, eventualmente, na aposentadoria do ministro Marco Aurélio, se a gente já tiver feito bastante campanha para esses nomes, por exemplo, que você citou, Rogério Greco e o William Douglas, se for do entendimento de todo mundo aqui, são bons nomes, etc., eu confio bastante na sua recomendação. Poxa, se já começar a falar bastante deles, não pensem que os políticos não veem isso, que eles não escutam que as pessoas vão ficar decepcionadas se for feito de uma maneira diferente. Isso faz muita diferença. Principalmente hoje que a gente tem como se manifestar até por rede social, não precisa nem estar na rua, embora na rua também faça muita diferença. Sim, então, acho que esse é um grande fechamento também. Exatamente. Ó, deixa eu só dar umas informações aqui, aproveitar que estão perguntando muito. Ó, o curso abriu hoje as inscrições. A partir de hoje, quem já se inscrever já vai ter acesso à primeira aula, que é a aula de boas-vindas, que eu faço um resuminho do curso. E na segunda-feira que vem, já vai estar disponível o primeiro módulo, que é o Poder Legislativo, né? Vai ter impeachment, tudo que a gente estava falando aqui. E daí, no domingo subsequente, às 17 horas, vai ter a nossa primeira live. Tá? Então, a cada segunda-feira vai ter um módulo novo e no domingo seguinte tem a live. Tinha feito outra pergunta, agora passou. Quantos módulos são, Tameia? São 6 módulos. Então, são 6 semanas. Vão ser 7, porque o terceiro módulo é o Poder Judiciário, tem 10 aulas. Entendi. Tem 2 aulas só de inquérito de fake news, sabe? Explicando por que o inquérito... que ótimo. É ilegal. Você é sua aluna, né? Claro, você sabe. Oi? Você é sua aluna, inclusive. Que bom, que honra! Então, né? Esse inquérito é ilegal. Por que é ilegal? A pessoa não sabe, né? Tem que saber os argumentar, né? Então, como vai ser um módulo longo, são 10 aulas, eu vou dividir. Vai ser metade numa semana e metade na outra. Então, em 7 semanas conclui, né? Mas só antes de encerrar, que eu lembrei, você falando da participação popular, em 2013, quando começaram aquelas manifestações, começou aqui em São Paulo, por causa do aumento de 20 centavos da passagem, que tomou o Brasil inteiro aquelas manifestações, né? Pacíficas, muito bacana. Naquela época, estava no Congresso a PEC 37, era uma proposta de emenda constitucional que é tirar os poderes de investigação do Ministério Público. E as pessoas foram, eu fico até arrepiada, foram às ruas. Teve uma manifestação gigante, uma passeata que eu e vários colegas participamos contra essa PEC. Teve tanta pressão popular, no dia da votação, a sociedade em peso estava presente e não foi aprovada essa PEC. Se tivesse sido aprovada, não teria Lava Jato, não teria nada. Então, você que está assistindo a gente, vocês não sabem o poder que vocês têm. Então, é importante se informar, aprender e divulgar o conhecimento e lutar pelo país, né? Sem luta, nada é mudado, né? Vai acabar aqui nossa live, Renata. Eu quero te agradecer. Adorei, adoro conversar com você. Também gosto muito.
Vai ser uma honra ser sua professora, né? Você já foi minha professora, agora eu seria a sua. E então, muito obrigada. E passa um recadinho final para o pessoal que você quiser falar. Não, só para vocês se inscreverem, tá aqui o site cursology.com.br, vai fazer muita diferença na vida de vocês. O preço está ótimo pelo conteúdo que a Tamé entrega. É complementar a todos os outros conteúdos importantes, então se inscrevam e sigam a doutora Tameia. Quem está aqui por mim, por favor, sigam a doutora Tameia e comprem o curso dela que vai valer muito a pena. Um beijo para todos, boa noite. Obrigada, Renata. Um grande beijo. Tchau, boa noite para todos. Obrigada, pessoal. Até mais.